Sobre a chamada Bagar, padre, acho que a pronúncia é essa, Sim. os depoimentos também dizem, apontam para a prática do desapego aos bens materiais, até aí tudo bem. Imagino que isso faça parte mesmo dos Da preceitos, Igreja dos Católica? arautos Sim, da da Igreja Igreja Católica, da Católica, Igreja Católica, exatamente. exato. Mas esses exarautos dizem que são obrigados em determinados momentos a entregar bens pessoais como eletrônicos e até dinheiro, e que esses bens jamais são devolvidos. Olha, eu estou há quase 30 anos frequentando a instituição. Nunca se passou isso comigo. E há outras quase 4.000 pessoas que poderiam testemunhar aqui. Você vai levar uma reportagem bastante longa, além das milhares de pessoas que saíram que testemunharam o contrário. A palavra bagar é de origem francesa e quer dizer uma confusão, uma grande encrenca. Ela foi utilizada há muitos anos atrás, na época até pelo próprio Dr. Plínio, que foi uma pessoa que a quem o Monsenhor João Clark conheceu ainda quando jovem, e que é o fundador da tradição Família Propriedade, um católico aqui no Brasil, um grande líder católico, que fez história aqui no Brasil, nascido em 1908 e faleceu em 1995. Ele utilizou essa palavra como uma expressão interna em reunião para designar aquilo que Nossa Senhora previu em Fátima, que é uma aparição reconhecida pela Santa Igreja Católica, de que a humanidade estava caminhando de tal forma contra a lei de Deus, nos costumes, na moral, e outra série de decadências de caráter religioso, que pela própria situação da humanidade sendo conduzida nessa direção, haveria de vir um momento em que o próprio não suportaria. Haveria que eles chamariam um grande castigo previsto por Nossa Senhora em Fátima. Nas aparições aos pastorinhos, estão nos livros que eles relataram, os pastorinhos Lúcia, Francisco e Jacinta, os dois já canonizados e Lúcia ainda em processo, que já faleceu há menos tempo, foi que ficou até, morreu agora não há muito tempo atrás, a irmã Lúcia, relata justamente que Nossa Senhora disse para os pastorinhos: várias nações serão aniquiladas, o comunismo espalhará seus erros pelo mundo, a Rússia, etc. Então, não é uma invenção dos arautos. Muito antes de existir, já se falava dessas profecias de Fátima e outras tantas. Né? Esse Fátima em Portugal, mas tem La Salete, tem outras profecias que a igreja e aparições que a igreja reconheceu como verdadeiras, como legítimas. E que não é uma verdade em que todos têm a obrigação de acreditar, porque é uma revelação chamada particular ou privada, mas que são piedosos, não contradiz o Evangelho. E o Dr. Plínio falava a respeito da bagar como uma palavra para designar isso que Nossa Senhora anunciou em Fátima. Agora, daí a dizer que a pessoa é obrigada a entregar aparelho eletrônico é uma coisa que não tem senso. Bom, estamos falando de uma aparição de 1917, onde não existiam esses aparelhos eletrônicos. Qual é a relação que teria entre a aparição de Fátima e a entrega de um aparelho eletrônico? Não tem propósito. Na igreja, o que é previsto são os votos. E nos arautos do Evangelho não existem votos no sentido canônico. Na sociedade que nasceu dos arautos... Mas tem castidade, pobreza claro, e obediência. Veja bem, vamos distinguir. Entre os arautos do Evangelho é uma associação de leigos, de fiéis. Sendo associação de fiéis, pode participar tanto sacerdotes quanto simples fiéis leigos. Sendo associação de fiéis, não existem votos religiosos, mas a pessoa pode fazer um voto de caráter privado. Eu posso fazer um voto de caráter privado, eu sou sacerdote, diferente, mas uma pessoa, um leigo, poderia fazer um voto: não vou me casar. Pode fazer esse voto nas mãos de um sacerdote, nas mãos de um bispo, ou pessoalmente diante de uma imagem de Nossa Senhora, etc. Agora, um religioso, ou então um membro de uma sociedade de vida apostólica, como é o meu caso, porque dos arautos nasceu a sociedade de vida apostólica, eu fiz votos de pobreza, de obediência e de castidade. De castidade pelo meu próprio estado, porque o sacerdote ele está ligado, intrinsecamente ligado à vida sacerdotal, o celibato. E a pobreza, no meu caso concreto, no caso da sociedade, né? Não é a incapacidade de possuir bens, mas nós entregamos voluntariamente a administração dos bens, sob a tutela de um superior. Isso qualquer ordem religiosa. Veja como é que há um desconhecimento da vida religiosa nessas perguntas. E uma espécie de animosidade, de antipatia em tudo aquilo que a igreja sempre pregou há 2000 anos. Desse modo, se você visitar um Carmelo, você vai achar a coisa mais estranha. Como podem mulheres, moças, tão jovens viverem atrás de grades? Ora, elas voluntariamente estão ali numa vida de clausura. Não é uma prisão. Mas eu poderia interpretar como se fosse. E é o que está acontecendo aí. Estão misturando as coisas. Arautos não têm votos
sentido canônico. Se tem algum arauto que tenha feito o voto, o fez em caráter privado, o que é livre para qualquer católico fazer. Na Sociedade de Vida Apostólica, Virgo Flores Carmelis, sim, está previsto nas constituições o voto de pobreza, obediência e castidade. Também na Sociedade Feminina, chamada Regina Virgem, o voto de pobreza, obediência e castidade, segundo as constituições. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe já e não deixe de colocar abaixo o seu comentário. Volte sempre para conferir as novidades e conheça assim toda a verdade sobre os arautos do Evangelho.